Muito bem, então vamos retomar o nosso estudo, a nossa série de estudos bíblicos, não é? Nós estamos usando como roteiro para esse programa de estudos da quarta-feira, quinta-feira. 40 anos falando quarta-feira, quando muda a gente demora a acostumar. A minha vida toda ministrando estudo na quarta-feira, né? Mas aqui agora é quinta-feira. Então, esse programa de estudos da quinta-feira, nós estamos usando nesses dias a Confissão de Fé de Westminster como um roteiro para os nossos estudos. O que é a Confissão de Fé de Westminster? É um documento bem antigo, não é? Lá do século XVII, que irmãos nossos do passado, lá na Inglaterra, produziram. O que é esse documento? Esse documento é uma organização tópica do conteúdo da Bíblia. Então, eles pegaram o conteúdo da Escritura e organizaram em assuntos, em tópicos. Isso é muito bom porque ajuda a gente a estudar a Bíblia, não é? A Bíblia não está organizada de maneira tópica. Você não vai lá e acha a organização por tópicos. Então, eles organizaram para nós e isso é muito útil, não é? E é uma maneira de interpretar o conteúdo da Bíblia. E esse documento, ele é um documento que a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, subscreve como um dos seus símbolos de fé. Então, se você quiser saber o que os presbiterianos creem, esse documento ajuda você a entender a crença dos presbiterianos, ok? Por isso que nós estamos chamando essa série de Nossa Fé Comum, porque é uma fé que une os presbiterianos do mundo todo. Então, os presbiterianos subscrevem essa fé. Bom, nós já estamos no capítulo 17, tá? Chegamos agora ao capítulo 17. Olha quantos capítulos nós já estudamos. Já estudamos 16 capítulos, cada um deste capítulo é um tópico diferente. Capítulo 17, nós vamos começar hoje a estudar o capítulo 17 da Confissão de Fé. Qual é o assunto do capítulo 17? Da perseverança dos santos. Então, os nossos irmãos do passado elaboraram a doutrina, eles formularam, não é? Fizeram uma elaboração da doutrina da perseverança dos santos e colocaram aí em alguns parágrafos. Então vamos ver o primeiro parágrafo, vamos ver como é que eles formularam essa doutrina bíblica. Os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Então, o que é a doutrina da perseverança dos santos? É a crença de que aqueles que Deus aceitou em seu bem-amado Filho, bem-amado aí é Jesus Cristo, aqueles que Deus aceitou em Jesus Cristo, que chamou eficazmente, que santificou pelo seu Espírito, eles não podem decair do estado de graça, nem total, nem finalmente. Então, de uma maneira assim bem simples, o que está sendo dito aí é que aqueles que são verdadeiramente cristãos, aqueles que foram nascidos de novo, aqueles que Deus uniu a Jesus, chamou eficazmente,
santificou pelo seu Espírito, estes não podem decair do estado de graça. Em outras palavras, é aquela crença, aquela convicção de que aqueles aos quais Deus salvou não podem perder a sua salvação. Não podem decair do seu estado de graça. Então, essa é a crença da nossa tradição. Esse é um entendimento teológico nosso, e essa é uma doutrina muito cara para a nossa tradição. Então, os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado de graça, preste atenção agora, nem total, nem finalmente. A nossa convicção é que o verdadeiro crente pode cair. Ele pode ter quedas desastrosas na sua caminhada espiritual. Mas ele não pode decair do seu estado de graça de maneira total e final. Talvez exemplos de personagens bíblicos que tiveram quedas muito duras, muito difíceis, muito tristes, nos ajude a entender esse ponto aí. Por exemplo, todos nós conhecemos a história do apóstolo Pedro, não é? Que teve uma queda muito feia, muito triste. Negou a Jesus Cristo de uma maneira muito vergonhosa, não é? Chegou a negar a Jesus diante de um questionamento assim, de uma serviçal, de uma criada, não é? Ou seja, uma pessoa que não oferecia nenhuma ameaça a ele, ele negou a Jesus. Lembram da história de Pedro? Aliás, Jesus tinha advertido a Pedro, não é? Dizendo que ele haveria de negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. Então, Pedro teve uma queda muito feia. Pedro decaiu, não é? Do seu estado de graça. Podemos até dizer isso. Mas ele não decaiu de maneira total e de maneira final. Por quê? Porque o resto da história nos mostra que, pela graça do Senhor, Pedro foi conduzido ao arrependimento, não é? Pedro reconheceu o seu pecado e, pela graça de Deus, Pedro foi restaurado. Lembra que depois que Jesus é crucificado, Pedro volta à sua velha atividade, a pesca, é acompanhado por seus colegas de pesca, que voltou para a velha atividade, e depois de uma noite lá no mar da Galileia, sem sucesso algum, não haviam pescado nada naquela noite, e o dia estava amanhecendo, aquele lusco-fusco assim, não é? Não havia muita visibilidade, e alguém lá da praia pergunta assim: e aí, como é que tá o mar? Pescaram muito essa noite? E disseram: não, deu nada essa noite. O mar não está para peixe hoje. E aí o estranho lá na praia dá uma sugestão: olha, lança a rede do lado direito do barco. Isso deve ter soado assim muito estranho, porque eram pescadores experientes, não é? E de repente poderiam ter pensado: o que esse cara acha que é?
nós estamos acostumados aqui no Mar da Galileia. Nós conhecemos a técnica da pesca, não é? E esse sujeito querendo dar lições de pescaria para nós. Talvez esse tipo de raciocínio tenha passado na mente dos pescadores. Mas eles lançam a rede e apanham tantos peixes, que eles ficam assim, surpresos. E de repente alguém diz: é o Senhor, não é? Ele está vivo, ele ressuscitou, é o Senhor. Pedro se lança ao mar, vai ao encontro do Senhor na praia, e os irmãos conhecem aquela velha conversa, né? Pedro, tu me amas, lembram? E Pedro é restaurado ao seu pastorado, não é? Pastorei as minhas ovelhas. Ou seja, eu sempre vejo aquilo ali como a restauração de um pastor decaído. Um pastor que pisou na bola, negou o seu Senhor, e no momento oportuno, pela graça de Deus, o pastor é restaurado. Pastoreia as minhas ovelhas. Então, Pedro caiu? Caiu. Caiu totalmente? Caiu finalmente? Não, ele não foi chamado à presença do Senhor, não é? Em um estado de queda. Ele foi restaurado antes de ser chamado à presença do Senhor. Entendeu? Então, esse é um exemplo de alguém que caiu, mas não decaiu de maneira total e final. Um outro exemplo que nos ajuda a entender isso, o que é não cair de maneira total e final, é o caso do rei Davi, não é? Todos nós conhecemos a queda de Davi. Muito triste, muito vergonhosa, causou-lhe tantas dores. Nós temos pelo menos 2 salmos escritos por Davi que tudo indica que refletem essa experiência de queda, não é? Do rei Davi. Salmo 51 é um deles. E Davi se enamorou de uma mulher que não era dele. Davi possuiu essa mulher. Davi facilitou a morte do marido da mulher, não é? Então, Davi agiu de maneira muito vergonhosa, uma queda terrível. E parece que Davi ficou um bom tempo nessa condição de queda, não é? Porque deu tempo da criança nascer, não é? Então, pelo menos 9 meses, não é? 9 meses, pelo menos, Davi ficou nessa condição. Depois ele vai escrever, dizer que foi um tempo de muita angústia, não é? Envelhecer os meus ossos, não é? Pelos meus constantes gemidos, noite e dia, tua mão pesava sobre mim, não é? Então, foi uma condição muito triste. Mas quando o profeta Natã, como instrumento de Deus, foi confrontar Davi com o seu próprio pecado, os irmãos se lembram, ele contou a história de alguém que tinha apenas uma ovelhazinha, e era vizinho de um grande fazendeiro que tinha muitas ovelhas, e o grande fazendeiro recebeu visita de alguém, de amigos ou parentes, sei lá, e quis dar um churrasco para a turma, e foi pegar a única ovelha que o vizinho tinha. E matou a ovelhazinha do vizinho. Aquilo mexeu com o senso de justiça de Davi, não é? Provocou seu senso de justiça. E Davi disse: o homem que faz uma coisa dessa tem que ser punido severamente, não é? E Natan disse: Davi, o homem é você, cara. O homem é você. Imaginem, numa cultura e numa condição, uma situação em que, como rei que era, Davi poderia fazer o que Herodes fez com João Batista, não é verdade? Quando João Batista denunciou o pecado dele. Herodes mandou prender João Batista e depois, a pedido
da filha de Herodias, mandou colocar a cabeça dele num prato, não é? Decapitá-lo. Então, num sistema em que o rei tem poder de vida e de morte sobre as pessoas, ele poderia simplesmente mandar executar Natã. Mas como foi que Davi reagiu? Leia o Salmo 51. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, não é? De maneira que serás tido por justo no teu falar, puro no teu julgar. Então ele clama por misericórdia, se arrepende do seu pecado. Ficou claro depois de tanto tempo que a queda de Davi não foi uma queda total e final. Então ele não caiu totalmente e não caiu finalmente. Então, entendeu qual é o entendimento da nossa tradição sobre a possibilidade de queda de um verdadeiro cristão? Pode cair, mas a nossa crença é de que ele nunca cairá de maneira total e de maneira final. Embora o verdadeiro cristão possa tropeçar e cair em pecado, o que está sendo afirmado é que ele não pode cair de maneira total e final do estado de graça. Então, isso não é simplesmente uma afirmação dos nossos antepassados na fé. Isso é um jeito de falar do ensino da Bíblia. Então vamos ver esses textos bíblicos aí. João 10, 28, 29, Romanos 5, 1 e 2 e depois 8, 38 e 39. Esta formulação doutrinária reflete textos da Bíblia como esses. Então, João 10, 28 e 29. Quem achar, leia para nós em alto e bom som. Olha como é que Jesus fala dos seus eleitos, daqueles por quem ele morreu. Ele diz: Eu lhes dou a vida eterna. Olha aqui, Jesus fala no presente. Vida eterna. Se há uma possibilidade de perder esse dom da vida, não seria eterna, não é? Duraria algum tempo. Então, se Jesus disse que é vida eterna, é vida que não se pode perder. Mas isso não é apenas uma questão interpretativa aqui do que significa ser eterno. Jesus diz com todas as letras: aquilo que meu Pai me deu, olha, você é um presente do Pai a Jesus. A igreja é a noiva, Jesus é o noivo, e na cultura que essa metáfora foi forjada, quem arrumava o casamento para o filho era o pai, não é? Então a igreja é a noiva que Deus providenciou para o seu filho. Aquilo que meu pai me deu, olha, você é um presente de Deus ao filho, né? Da minha mão ninguém pode arrebatar, Jesus diz. E ele diz que da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, os verdadeiros crentes não podem decair do estado de graça de maneira total e final, porque eles estão seguros na mão do próprio Deus. Olha Romanos 5, 1 e 2. Por intermédio de Cristo, igualmente afeta pela fé, a qual estamos a esperança da glória. Olha só, Enéas, no que Paulo está dizendo. Houve um tempo em que a nossa relação com Deus era uma relação de inimizade. Nós não estávamos em paz com Deus. Estávamos de mal. Deus era contra nós e nós éramos contra ele, não é?
É claro que essa inimizade da nossa parte era uma inimizade pecaminosa, injustificada. Mas a inimizade de Deus para conosco era uma inimizade santa, justa, entendeu? Ele tinha todas as razões para ser contra nós. Então a relação nossa estava rompida. Mas, por causa do que Jesus fez, nós fomos justificados. Justificados, pois, mediante a fé, mudou a relação. Temos paz com Deus. Preste bem atenção que isso aí é mudança de relacionamento. Não é a paz de Deus, não é aquele sentimento do coração de segurança, aí é paz com Deus. Então, é uma mudança no relacionamento. Então, agora temos paz com Deus. Deus era contra nós, agora ele se tornou favorável a nós. Não é? Ele era nosso inimigo, agora se tornou nosso amigo. Fizemos as pazes, não é? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E temos acesso à esfera da graça. Não está dizendo aí? Temos acesso a essa graça. Antes nós estávamos debaixo da ira de Deus. Agora, por causa de Cristo, nós estamos debaixo da sua graça. Então, temos acesso a esta graça, na qual, o que diz Paulo aí? Estamos firmes. Olha, Lucimar, você agora está debaixo da graça e nessa situação você está firme, garantida. Ninguém pode arrancar você daí mais. Olha que coisa maravilhosa, não é? Então, temos acesso a esta graça na qual estamos firmes. Não é assim que a gente canta? Firme nas promessas? Estamos firmes, né? Agora, Romanos. Romanos 8, 38 e 39. Você pode dizer aleluia, pode dizer aleluia. Deus seja louvado, não é? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada, absolutamente nada, nada, nenhuma outra criatura, nem Satanás, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, de onde é que os nossos antepassados, os nossos irmãos lá da Inglaterra, tiraram essa ideia de que o cristão não pode decair desse estado de graça de maneira total e final? Da Bíblia, não é? Eles apenas estão formulando o ensino da Bíblia. Mas vamos refletir um pouco mais sobre essa bendita verdade, que é a nossa segurança. A doutrina da perseverança dos santos ou a doutrina da preservação dos santos? O nome da doutrina que cristalizou-se é perseverança dos santos. Isso está cristalizado na história da igreja, não é? Perseverança dos santos. Mas existem alguns irmãos que acham que essa doutrina, esse nome não é muito bom para a doutrina, porque perseverança parece apontar mais para o que o homem faz. Ele persevera. Ele persevera. E não está errado, porque ele persevera mesmo. Mas alguns dizem assim, gente, talvez fosse melhor a gente mudar o nome dessa doutrina. Em vez de chamar de perseverança dos santos, vão chamar de preservação dos santos. Porque os santos, eles não perdem a sua salvação, não é simplesmente porque eles perseveram,
mas é porque Deus os preserva. Então, alguns acham que o nome preservação dos santos coloca a ênfase mais no que Deus faz do que naquilo que a gente faz. Então, eles acham que é melhor enfatizar a ação de Deus. Acho que faz algum sentido, não é? Mas como o nome perseverança já está cristalizado, acho que não precisa mudar, desde que você se lembre que você persevera porque Deus preserva você. Só há perseverança por causa da graça. É verdade, é verdade. Fala isso aí, porque ainda que nós, né, perseveremos, ou vamos perseverar, mas isso aí só é em resposta à graça de Deus. Sim, é verdade. Uhum. Deus que predestinou, a esses também chamou, quer dizer, Deus que chamou, esses também justificou, e os que justificou, esses também glorificou. É um processo de eleger, chamar, justificar e glorificar. Está correto, é isso mesmo. Muito embora a gente precisa ter em mente que a perseverança é importante, porque isso significa que você não irá para o céu vivendo de qualquer maneira. Você irá para o céu perseverando. Entendeu? Então, é perseverança. Mas essa perseverança, como o Jurandir muito bem lembrou, ela é um subproduto da ação de Deus. É Deus quem nos preserva. Então, deixe-me enfatizar o que Deus faz na sua preservação, tá? Então, deixe-me enfatizar. Olha, a Bíblia deixa muito claro que Deus, o Pai, ele está envolvido na preservação daqueles aos quais ele salva por meio de Jesus. Como é que Deus preserva? Deus preserva por meio da eleição. Eu vou só lembrar vocês aí, Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, vai até o verso 5, depois o verso 11, mas você se lembra. O que Paulo está dizendo aí é que nós fomos eleitos, escolhidos, predestinados por Deus, o Pai, antes da fundação do mundo. E Paulo diz que nós fomos eleitos, predestinados por um Deus que faz todas as coisas conforme o beneplácito da sua vontade. Então, a sua salvação é uma expressão da vontade de Deus. Se é uma expressão da vontade de Deus, isso nos dá segurança. Porque se Deus deseja, quem é que vai frustrá-lo? Agindo eu, quem impedirá? Não é? Se esse é o desejo do Senhor, lembra que Jó disse: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se a sua salvação é o beneplácito da vontade dele, é o desejo de Deus o Pai, se é isso que ele quis antes da fundação do mundo, então eu posso ter garantia de que ele vai me preservar. Por quê? Porque esse é o desejo dele e ele faz toda a sua vontade, não é? Mas não apenas me preserva pela eleição,
Ele preserva-me no caminho da justiça, preserva-me no estado da graça, pelo seu poder também. Olha 1 de Pedro 1,5. Alguém leia 1 de Pedro 1,5. Então está dizendo aí que nós somos guardados, preservados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação a ser revelada no último tempo. Você é guardado mediante a fé. Você continua crendo. Por que você continua crendo? Por que você não apostatou da fé essa semana? Por que você não decaiu da graça de maneira total e final? É porque você é forte? É porque você é habilidoso? Ou porque não tem forças poderosíssimas, muito mais poderosas do que você, desejosas e empenhadas em conspirar contra a sua salvação? Claro que tem, não é? A Bíblia diz que Satanás anda ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Tá? Nenhum de nós suportaríamos ser exposto a tentações violentas, não é? Quando Jesus disse para vocês orarem assim, não nos deixeis cair em tentação, alguns estudiosos acham que o sentido dessa petição é: Senhor, não nos exponhas a tentações irresistíveis. É? E Paulo diz que essa é uma promessa. Não permite que sejamos tentados além da nossa força. Mas ele providencia escape. Ele providencia meios para que a gente possa suportar. Então, imaginem. Qualquer um de nós, o inimigo teria muito interesse. Vocês pensam que o inimigo não teria interesse de destroçar a minha vida? Envergonhar uma comunidade de crentes aqui no Iguaçu? E você acha que ele não tem jeito para fazer isso? E que eu não tenho pontos vulneráveis na minha estrutura? Ele poderia destroçar a minha vida. Por que eu continuei crente essa semana? Guardados pelo poder de Deus. Deus me preservou. Oi? Uhum. E ao nosso redor está o banho do Senhor. Não dorme, não dorme e nem dorme o guarda de Israel. Deus está sempre presente para nos preservar. É verdade. Gente, quando eu vejo vocês chegando aqui para o culto da adoração pública, cada um, eu conheço muito de vocês, eu sei das lutas de vocês, não é? Eu conheço as lutas de muitos de vocês, eu falo, eles continuam crentes, Deus seja louvado, foram preservados, não é? Mas é isso mesmo, é assim mesmo. Então, por que é que nós perseveramos? Porque Deus, o Pai, nos preserva. Como é que Ele nos preserva? Pela eleição e pelo seu poder. Há uma outra passagem que me ocorre aqui, acho que ela está aí na frente, numa outra condição, mas Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso. Para quê? Para guardar o meu depósito até
aquele dia. Então, Deus nos guarda pelo seu poder. Isso. Essa passagem está em algum lugar aí. Mas não apenas Deus o Pai. Deus o Filho está trabalhando para preservar você, trabalhou e está trabalhando para preservar você. Deus o Filho nos preserva por sua morte, por sua ressurreição e por sua intercessão. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, e aí eu leio aqui para quem estiver em casa ouvir a leitura. Você que está me acompanhando aí pela internet, pega a sua Bíblia aí, Romanos 8, a partir do verso 31. Veja bem. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você já percebeu? Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta retórica, não é? A pergunta retórica são aquelas perguntas cuja resposta é óbvia, né? Se Deus está interessado em me salvar, quem pode frustrar? Não é? Quem será contra nós? Óbvio, ninguém. Tem alguém maior do que Deus? Tem alguém mais forte e mais poderoso do que Ele? Não tem. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Preste atenção. A lógica de Paulo. Deus está tão interessado em salvar você que ele não poupou o seu próprio filho. Embora o filho tenha em algum momento clamado, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Você vê até que ponto Deus está disposto a ir para salvar você? Olha a lógica de Paulo. Aquele que não poupou o seu próprio filho não vai fazer o resto, não é? Para completar essa obra. Agora, olha como é que o filho participa dessa garantia. Verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Pergunta retórica. Tem alguém que pode levantar alguma acusação contra os eleitos de Deus? Teria, não é? Porque, de fato, eu tenho os pés de barro. Eu tenho o meu calcanhar de Aquiles, eu sou pecador. Mas isso está resolvido porque Cristo morreu por mim. Deus já me justificou. Portanto, toda peça acusatória foi desmontada, não é? Foi desmontada. Não há mais nenhuma acusação. Então, Paulo não está fazendo perguntas, ele está fazendo afirmações de maneira com perguntas, né? Quem intentará acusação? Ninguém pode nos acusar mais. Verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem poderá nos condenar? Depois que Deus nos justificou em Cristo Jesus, ninguém mais poderá nos condenar. Por quê? Porque a condenação já aconteceu. Deixa eu dizer uma coisa, você me entenda. Mas para você entender, eu não estou sendo blasfemo aqui. Agora, nem Deus pode te condenar mais. Por quê? Porque condenar você seria uma injustiça.
Deus não pratica injustiça. Por que seria injustiça? Seria cobrar uma dívida que já foi paga. Olha o que João diz nessa direção. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e quê? Para nos perdoar. Me perdoar agora, com base no que Cristo fez, é uma questão de justiça. Deus não comete injustiça. Aqueles por quem Cristo morreu, o escrito de dívida foi cancelado. Ninguém mais pode condenar. Por quê? Por causa do que o Deus Filho fez. É Ele quem morreu por você. E mais do que isso, Ele está agora, nesse momento, fazendo intercessões por você. Ele está como que seu advogado de defesa, apresentando diante do tribunal de Deus as provas e as evidências, não é? Da sua justificação. Tá claro isso? Então, oi. Condenar aquele que ele for, porque ele não pode negar a si mesmo e nem se arrepende daquilo que ele fez. É verdade, é verdade. Então, percebam, Deus o Pai está envolvido nessa obra de garantir a sua salvação e de preservar você. Deus o Filho também está envolvido nessa obra de garantir e preservar você. Mas não só Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo está trabalhando nesta preservação dos eleitos de Deus. Deus, o Espírito, nos preserva, convencendo do nosso pecado, da justiça e do juízo. Ele nos mantém no estado de graça desta maneira. Ele internaliza a lei de Deus nos nossos corações. Não foi essa a promessa que o Senhor fez? Que ele ia estabelecer uma nova aliança com o seu povo e que essa aliança seria baseada numa lei interna do coração. Deus disse: eu vou escrever no coração deles a minha lei. Eu vou colocar dentro deles o meu espírito para que eles andem nos meus caminhos. Então, nós somos preservados na obediência, nós somos preservados na graça, na caminhada cristã, por causa desta obra do Espírito. O Espírito nos convence do pecado, o Espírito gera em nós desejos santos, o Espírito nos energiza, para usar uma palavra da moda, nos empodera para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Não é isso que Paulo diz, que é Deus quem realiza em nós tanto o efetuar, que é Deus quem efetua em nós o querer e o realizar, não é? Paulo escrevendo aos Filipenses. Então, o Espírito Santo funciona desta maneira na nossa preservação. Por que é que você não apostatou? Porque você é a habitação do Espírito. Porque o Espírito está guiando você, está convencendo você de caminhos tortuosos. Não vai por aí. Oh, não faça isso, não é? Olha, faça assim. Então, gerando desejos santos, encorajando, não é? Essa é uma obra contínua do Espírito Santo no interior de cada um de nós. É Ele que inclina o nosso coração. Então, nós somos preservados
por causa dessa obra do Espírito Santo em nós. Então, por que é que nós perseveramos? Pelo que o Deus Trino está fazendo. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo estão empenhados em completar esta obra iniciada em cada um de nós, não é? Além disso, para terminar, o Espírito Santo nos foi dado como penhor e como selo de propriedade divina. E a gente termina aqui, deixa eu só comentar esses dois versos. Alguém leia para nós. Efésios 1, 13, 14. Depois que você ouviu o Evangelho, o que aconteceu? Tendo nele crido, Deus mandou o Espírito Santo habitar em você. E essa presença do Espírito em você funciona como selo. Fostes selados. Continue lendo, Eliane, por favor. O Espírito Santo, além de selo, ele é também penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Essas são duas imagens, duas figuras, duas metáforas que apontam também para esta obra de garantia que o Espírito Santo opera. Ele é selo. Selo aí não é tanto aquela taxa postal que a gente paga lá no correio, não é essa a ideia. Selo aí é mais selo de propriedade. Lembra que quando disseram que os discípulos andaram dizendo que Jesus ia ressuscitar e que agora morto eles poderiam roubar o corpo dele e espalhar fake news dizendo que ele ressuscitou e escondeu o corpo. O que o Império Romano fez? Lacrou o túmulo. Então, confiscou o túmulo e selou. Então, aquele selo ali é o selo de propriedade do Estado. Uma imagem dos nossos dias é aquele ferro de marcar boi. Aquilo é um selo de propriedade. Então o cara compra a boiada lá e bate o selo lá, né? Enéas, como é que é o seu selo, Enéas? AV? Ana Valadão. Então vai lá, compra o boi lá e marca. Isso é AV do Enéas, não é? Ela que é a dona do gado. Entendeu? Então, é selo de propriedade. O que Paulo está dizendo é que, ao nos dar o Espírito Santo, Deus nos selou. Selo de propriedade divina. Aqueles que têm o Espírito Santo pertencem a Deus. São meus. Deus selou. E aí diz que o Espírito Santo também funciona em nós como penhor da herança até ao resgate. Penhor é uma garantia, não é? O penhor pode funcionar como garantia e como um sinal. A Bíblia às vezes fala do Espírito Santo como primícias, não é? Essa é uma figura da agricultura, são os primeiros frutos. Penhor e sinal, é parte do pagamento. Deus prometeu dar o céu a você. Ele ainda não deu, mas ele já deu uma garantia e você já tem o gostinho. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. Então, já é parte do pagamento. Você compra um imóvel, vai lá, compra o imóvel, aí faz um contrato de compra e venda. No contrato de compra e venda, você dá um sinal, não é? Dá um sinal. Aquele sinal ali é uma garantia de que você vai honrar o negócio. Se antes de passar a escritura,
você roer a corda, você perde aquilo lá. Então, ok. Então, você perdeu aquele dinheiro. Mas se você cumprir a promessa de fechar o negócio, passar a escritura, aquele sinal já é parte do pagamento. Você só vai pagar o restante. Não é assim que funciona, Carlinhos? Você que entende desse mundo aí, é assim que funciona? É assim. Então, você dá um sinal. É mais ou menos isso, é um penhor. Deus ainda, você não está totalmente, a sua salvação não foi consumada ainda. Mas Deus já lhe deu um penhor, uma garantia, um sinal, o Espírito Santo. Você já tem um antegozo. O prato principal não foi servido ainda, mas você já pode degustar as entradas. O prato principal vai ser servido, é só uma questão de tempo. É mais ou menos essa a ideia. Então, o Espírito Santo funciona como selo e como penhor. Isso é garantia de que aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo. Então, perseverança dos santos. Os que são verdadeiramente salvos podem cair, mas não cairão de maneira total e final. Por que não cairão? Porque Deus os preserva. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo os preserva.